Então receba o amor do Pai e compartilhe o amor do Pai. O mundo precisa de amor, porque já tem ódio demais. Amor de pai, amor de mãe, amor de amigo, amor de irmão. A nossa boca vai falar. Queridos, hoje eu vim falar sobre o perdão, a importância do perdão. Como eu disse, eu era lésbica, fui lésbica por 3 anos e foi uma vida muito complicada, mas Deus me salvou e eu vim para Portugal. Ele me salvou aqui em Portugal. Então, depois de 6 meses mais ou menos que eu estava aqui, ele mudou a minha vida, transformou a minha vida. E nesse tempo, Deus já usou meu marido para trabalhar. E para uma pessoa que tinha nojo de homem, para uma pessoa que achava nojento, que achava repugnante, e eu comecei a olhar ele com os olhos diferentes, comecei a amar, e sem eu perceber, comecei a ter ciúme. E então Deus foi mudando, foi me moldando, e a família do meu esposo não achava muito bem a nossa relação, porque eu ainda estava em tratamento, ainda eu não estava completamente liberta, porque eu não tinha ainda decidido mesmo seguir a Deus. Eu simplesmente tinha começado a reparar que eu não conseguia mais viver sem ele. Porém, eu não tinha decidido ainda. E Deus ainda não tinha movido meu coração. A gente ainda estava nós dois no mundo e vivendo uma vida louca, totalmente louca. Mas aí, por esse fato que eu não assumia ele e pelo fato que a gente saía muito e eu levei ele para muitas festas, levei ele para conhecer coisas erradas, então a família dele não gostava muito de mim. E eu falava bem assim, eu não vou fazer questão que as pessoas me olhem de uma maneira diferente. Eles pensavam que eu tinha vergonha do meu marido, eles pensavam que eu era uma pessoa mal e eu peguei e fiquei muito assim, eu não vou fazer questão, se eles pensam isso, eu não vou mudar a opinião deles. Se eles não me conhecem e já me julgam assim, então tanto faz pra mim. Só que Deus, ele muda tudo. E no meu coração eu tinha muita tristeza por causa disso, porque eu queria, no fundo, eu queria ser aceite por eles. Eu queria que eles gostassem de mim. Porém, como que eles iam gostar de uma pessoa que não assumia o primo deles, o sobrinho? Então ninguém gostava de mim. E eu levei isso como uma mágoa dentro de mim, de verdade. E aí, quando eu me converti, quando Deus mudou a minha vida, quando Ele me encheu de felicidade, de amor, eu já não tinha mais essa mágoa. E aí meu marido falou, vamos lá na casa da minha família, já que agora a gente não tem nada contra eles. E eu falei, vamos. E a gente estava em uma época muito forte de oração e de jejum, a gente estava muito forte. Graças a Deus, porque é Ele que nos fortalece para fazer essas campanhas, para orar. É Ele que, mesmo a gente orando, é Ele que nos fortalece e que nos dá vontade. E, nossa, e aí, essa época, a gente decidiu ir lá na casa de uma das primas dele. E eu fui, e antes de eu entrar na casa dela, eu falei, vou orar. E vão morar comigo? Perguntei pra ele. E ele pegou e foi, falou: vamos orar junto antes de entrar. Porque como a gente ficou muito tempo sem se conversar, ele abandonou a família dele, não quis mais ficar convivendo, então eu falei: é melhor orar e depois a gente entra. E ela mora num apartamento. Então a gente ajoelhou nas escadas do apartamento e começamos a orar. De repente, depois que eu levantei da oração, pedindo para Deus abençoar, né, que desse tudo certo, que nenhum inimigo levantasse, que ela perdoasse a gente e tudo mais, porque mesmo não sendo a minha culpa, assim, no caso, mesmo assim eu achei que eu devia pedir perdão pela raiva e pelo rancor que eu senti. Então eu peguei e decidi. E aí a gente orou e quando eu levantei, eu sempre tenho a mania de quando eu tô no prédio, qualquer prédio, eu já sou acostumada em andar em prédios, mas
Quando eu tô num prédio, eu gosto de olhar pra baixo no rumo das escadas, onde que fica aquele meio, aquele quadrado que você olha pra baixo e vê as escadas todas. Então eu fui olhar e quando eu olhei, eu vi um homem de capu preto e no caso meu marido também tava com a roupa preta. Só que ele tava do meu lado. Na época ele era meu namorado ainda. Só que ele tava do meu lado e esse cara de capu preto tava com a cabeça meio baixa. Eu vi ele de costa, mas ele tava assim, com a cabeça baixa e muito duro. E ele não se movimentava ao andar. Ele não mexia assim, igual a gente, querendo ou não, a gente mexe um pouquinho. Ele não mexia e ele andava muito duro e eu não via os pés dele. Parecia que ele tava com uma roupa toda preta, até os pés. Então, eu fiquei super assustada. Só que assim, eu não fiquei em choque, mas eu fiquei. Quem que é esse homem? Porque, tipo, não tinha ninguém quando a gente subiu. A gente não subiu pelas escadas, a gente subiu pelo elevador. Mas ele tava no rumo do elevador onde que a gente saiu. E a gente não ouviu nenhum barulho no prédio. E eu não ouvi também nenhum barulho de porta abrindo, nem nada. E de repente, e eu não falei nada, eu só fiquei estática, parada e olhando. E aí, de repente, ele entrou no rumo da parede da casa de alguém, eu não sei de quem que era. E eu fiquei assim, e não parecia, tipo, aquelas coisas de filme de terror, parecia mesmo um homem. Eu vi mesmo um homem. Era tipo, a estrutura era de um homem, era bem alto. E tipo, eu fiquei olhando assim, aí eu hoje, que é o meu marido, pegou e virou pra mim e falou bem assim: que foi que você tá parada aí olhando? E eu fui e falei: eu acabei de ver uma coisa. E aí eu fui entrando, a gente foi subindo as escadas e eu fui conversando com ele, porque o elevador para em um certo andar e ela mora no último. E aí ele não vai até o último, ele vai só até o penúltimo andar. E a gente tem que descer e tem que ir por as escadas. E aí eu peguei e fiquei muito, muito impressionada com isso. A gente entrou, eu pedi perdão, deu tudo certo. Foi uma conversa muito boa. E graças a Deus que hoje em dia a gente tá em paz, hoje em dia a gente conversa, hoje em dia eles me aceitam, gostam de mim. E hoje em dia eu tô realizada, graças a Deus, com meu marido, que eu amo muito, e com a família, com a nova família, sim. Agora, hoje em dia, eu tenho uma família que é do meu marido também, mas também é minha, me chama de sobrinha, me chama de prima. Então, Deus muda a situação, Deus muda a história. E com essa história eu venho falar que é muito importante o perdão. Se você tem mágoa de alguém, não guarde essa mágoa, independentemente se você é evangélico, se você não é, independentemente se é católico, independente se você tá fora da igreja. E a mágoa não leva ninguém a nada, leva só a desgraça pra tua casa. E você sabe que isso é um demônio. E eu acredito nisso porque eu vi, não tinha ninguém que falasse pra mim. Eu nunca tive uma experiência assim, tipo de espiritual. Eu sempre fui uma pessoa mesmo tranquila, nunca vi nada na vida, nunca tive nada assombroso. E no final, depois que a gente foi lá e a gente voltou pra casa, quando a gente chegou em casa, que a gente foi dormir, eu sempre antes de dormir eu oro, eu gosto de orar. E aí eu fui ajoelhar pra orar e falei pro meu marido: vem orar comigo. E ele foi e falou bem assim pra mim: não, eu tô muito cansado, vou orar aqui, orar na cama, deitado. E eu falei: vem orar comigo, larga de ser preguiçoso. Aí ele pegou e foi e não queria. De repente, ele só levantou num susto, tipo, quando eu tava mais ou menos uns 3 minutos de oração, ele levantou num susto, ele tava deitado, já posicionado pra dormir, ele levantou num susto e ficou olhando assim, estático pra mim. E eu: o que tá acontecendo? Fiquei assustada, eu tava ajoelhada, com a cabeça na cama e assim. E aí ele pegou e levantou e olhou pra mim. E eu levantei a cabeça e fiquei: você me assustou! E eu fui e falei: o que aconteceu? E ele não queria me contar. E o que aconteceu? E ele não queria me contar, que ele tava pensando que eu ia ficar com medo. E aí, de repente, ele resolveu me contar e falou pra mim que ele tinha visto um cara de capu preto na porta do nosso quarto. E aí eu fiquei pensando assim, né?
O inimigo, ele não pode ficar ao nosso redor. Ele fica ao nosso derredor, procurando a quem possa tragar. Então, assim, quando a gente pediu perdão, quando eu pedi perdão e quando a gente se reconciliou verdadeiramente e ficamos unidos, graças a Deus, então, tipo assim, ele ficou com raiva. E ele, quando ele viu que o meu marido não queria orar, eu acredito que aconteceu isso. Ele viu uma brecha e foi se aproximar, mas graças a Deus, Deus alertou ele primeiro, abriu a visão espiritual dele. Essa não é a primeira vez que ele tem essas experiências, mas a minha foi a primeira vez. Então, eu acredito, e eu comecei a ter essas experiências assim, só depois que a gente se casou. Eu acredito que, como o casamento é um voto muito sério, eu acredito que Deus realmente ele une as pessoas, une o corpo, né? Que são uma só carne. Então, tipo assim, eu acredito que foi isso que me trouxe a. Também, né? Claro, e a permissão de Deus, mas eu acredito que isso foi também o que me trouxe a ver, porque ele sempre teve essas experiências, eu nunca tive. E eu nunca fui de pedir isso pra Deus, então por isso que eu afirmo isso. Tem gente que pede o dom e tal. E eu não, eu nunca pedi isso pra Deus, porque eu nunca tive vontade de ver o mundo espiritual, não a parte mal. Eu já pedi pra ver as partes boas, sim, mas a parte mal eu não queria ver. Então, queria ver anjos e tal, fui logo ver, logo isso, que eu acredito que seja, sim, um demônio, mas eu não queria ver isso. Mas foi da vontade de Deus e serve para edificar a sua fé. Não guarda rancor, não guarde mágoa, seja uma pessoa que perdoa, porque Jesus fala pra gente perdoar 70 vezes 7. Então perdoe. Jesus ele não quer nada de mal pra você. Se ele tá falando que você tem que perdoar, é pra você não atrair coisas maus, não dar brecha. Então, faça isso, que você vai ter uma vida feliz, que você vai ter uma vida em paz. Primeiramente, aceita Jesus, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. E se você já tem Jesus no seu coração, então fica tranquilo, porque Ele sempre vai te guardar. Mesmo se você tiver uma visão assim terrível, Ele vai estar do seu lado, porque Ele não deixa a gente, Ele não abandona, Ele está sempre do nosso lado. Ele foi lá no inferno para pegar a chave da morte. Ele hoje ele tem a chave do inferno e da morte. Está nas mãos dele. Fala em Apocalipse. Então, creia que ele é todo poderoso. Creia que ele é o poder sobre todos as potestades, sobre todos os principados, porque se não tiver a permissão de Deus, eles não podem fazer nada. Porque tanto que o diabo pediu para se andar com a vida de Pedro. Eu falo, se ele não tivesse peneirar, aliás, não foi cirandar, foi peneirar a vida de Pedro, como peneira o trigo. E se Jesus não fosse autoridade, por que o diabo ia ter que pedir para ele? Então, vamos acreditar nele, vamos ser fiéis, orar mais e ter mais intimidade com esse Deus que é tão bom. E é isso que eu venho deixar para vocês hoje. Eu espero que tenham gostado. Se inscreva aqui no meu canal se vocês estão gostando dos meus vídeos.